A paz do Senhor, irmãos. Estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para buscar a palavra de Deus. Estamos estudando o evangelho que escreveu Levi e Mateus, né? E o nosso método de ensino tem mudado, o nosso foco de ensino tem mudado. Eu tenho repensado a forma de ensinar por muitos motivos, mas não desprezando o nosso povo brasileiro. Imagina o seguinte, irmãos, vê se os irmãos entendem o que eu vou falar. Um povo que não sabe ler. Eu sei porque eu vejo aqui na igreja a leitura. A pessoa não sabe ler, não sabe o que é um acento, não sabe o que é uma vírgula, não sabe ler. E a gente começa a insistir com um povo que não conhece nem a própria língua. Se você falar assim, inexorável, a pessoa não sabe o que é. Você fala assim, peremptoriamente, a pessoa não sabe o que é. Você fala assim, isso é uma glosa no texto, a pessoa não sabe o que é. Então, começa a se usar, isso sem falar termos teológicos aqui, nenhum termo teológico usei. Aí você usa termos comuns, aí não sabe. Aí a gente começa a estudar a palavra de Deus com uma série de informações, mas é muita informação, e no final das contas você vai estar sabendo um monte de informação. Como algumas igrejas ensinam, vamos ensinar o ramo calvinista, vamos ensinar o ramo arminianista, vamos ensinar o ramo, a linha escatológica de Scofield, vamos estudar o Schaeffer, vamos estudar, tudo bem. Então nós estamos estudando o Schaeffer, o Scofield, que a maioria, 100% deles não tem a menor ideia do que significa. Aí a gente começa a estudar isso, tudo bem. Aí daqui está formado um monte de gente assim, eu sou calvinista e eu sou predestinado. E a única coisa que essa pessoa sabe dizer que ele é predestinado é que ele não perde salvação. É a única coisa que ele sabe dizer. E o outro, a única coisa que sabe dizer é assim, essa salvação estou perdendo. E a gente começa a bater em pontos, a frisar pontos que nada tem a ver com a firmeza na fé e santidade. Não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com conhecimento bíblico. Então eu vou retomar um pouquinho, só para a abertura aqui do nosso estudo hoje, e a gente vai estudar Mateus 23. Jesus está ensinando no templo, lembra que vocês estão estudando, a gente está estudando junto aqui, Mateus 21, 22. O que acontece aí? Que há Jesus da chicotada expulsando as pessoas. E ele então faz uma pergunta para eles. Ora, como pode Davi chamar? Jesus é filho de quem? Messias é filho de quem? Aí eles disseram, ele é filho de Davi. Então, como pode Davi chamar ele de Senhor? Davi é que é o Senhor, o filho tem que chamar Davi de Senhor. E eles não sabiam. O que Jesus provou, senhoras e senhores? Ele está mostrando assim, vocês não conhecem a Bíblia. Vocês não conhecem nada. Vocês discutem o seguinte, Salmo 119, 176 versículos, qual que é a letra do meio? Tem um Aleph. Isso vocês sabem. Isso eu sei bom. Você é bom assim, no detalhe você sabe. Você sabe, eu estudei a língua hebraica lá, eu tenho Bíblia hebraica, aí ela tem um ponto, eu perguntando pro professor Luciano da USP, aí tinha um pingo lá, aí eu falei, o que é isso? Aí, poxa, ele falou, cara, isso aí nem os deuses sabem, né, os caras gozadores, né? Que tinha um pingo lá que não sabe se é um pingo que caiu do escriba. Quer dizer, a gente está preocupada com isso, né? Eu estou preocupada com isso, porque qual ramo que você é? É de Bíblia, de libertação, de santificação. Eu quero, vai lá pregar na favela. Vai lá pegar para o Ricardo e começa a falar de linha calvinista. Vê se isso vai salvar alguém. Vê se vai tirar alguém do pecado, vai tirar ele da desgraça. Você vai se tornar uma boa pessoa. Aí fica aqueles cristãos. É essa luta, é uma birra entre cristãos. Como viu o doutor Augusto Nicodemos falando, né? Então ele fala de lá e eu falo de cá também. Aí alguém perguntou ali no congresso lá, os arminianos são seu irmão? Ele falou assim, não sei. Se os arminianos entenderem que a salvação é somente pela fé, então são meu irmão. Então a minha resposta para o pastor Augusto Nicodemo é a mesma. Isso para mim é o fundamental da Bíblia, eu como arminiano. É o fundamental para mim.
Agora também, se o presbiteriano entender que a salvação sem santificação ninguém verá ao Senhor, aí nós somos irmão também. Pastor Augusto Calninha, fica aí, se você cair na rede. O que adianta? Como é que eu vou discutir? Agora vamos discutir se o arminiano é irmão do calvinista. Os cristãos vão ser tão tolos. Que tolice que é essa? Eu quero ver se a gente tem vida, santidade, verdade, honra. Aí agora a gente vai discutir pontos teológicos agora. E vamos brigar. Porque boa igreja... Aí a igreja começou a discutir. Usa o costume, bate palma, não bate, usa a barba, não usa, você usa uma bermuda, não pode, você não usa uma calça, você não pode, você usa não sei o quê, pinta a parede de preto e discutindo. Por que a igreja não pode pintar de preto? Não, porque pinta de preto, que pinta... Gente, onde é que na Bíblia discute esse tipo de coisa? Agora eu concordo com o que o Alexandre falou. Peraí, depende do que você está seguindo, né? O irmão pontuou muito bem, né? De repente a gente está fazendo isso porque no baile tem. Então nós temos um problema com aquela igreja, que ela está fazendo uma fachada, como falou, de shopping. Entendeu? As igrejas estão copiando a arquitetura do comércio. Então nós temos um problema. Então isso é significativo para a igreja. Mas se a igreja não tiver um formato assim, tiver uma cruz lá no alto, não é igreja. Então faça o favor de providenciar uma cruz. Então comece essa aula de hoje falando isso. Olha, gente, quero com os irmãos, para a minha vida, e gastar minha vida nisso. Eu quero gastar minha vida na Bíblia. Se der tempo, eu vou discutir vocês os ramos. Então, o estudo de hoje, Mateus 23, Mateus 24, Mateus 25, se der tempo, eu tenho reunião com os irmãos depois, aí eu passo a falar de pontos teológicos. Aí eu vou falar do dispensacionalismo, do aliancismo. Falar das correntes escatológicas. Isso tem interesse para vocês? Fala para mim, gente. Se discute arrebatamento de igreja hoje. Então, eu não quero discutir isso com vocês, não, porque vocês nem se interessam por isso. Nem eu. Entendeu? Então, assim, eu deixo essa palavra introdutória aqui, olha, eu não quero isso, não. Quero que os crentes aqui, que você veio para cá, você vai estudar a Bíblia. E se você for estudar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Depois você pensa se você vai seguir ramo tal, que não acho problema nenhum para mim. Isso não é problema nenhum, para essa igreja não. Porque senão a gente vai discutir pontos totalmente irrelevantes e o que precisa mesmo, que é libertar do pecado, não faz. Oremos, curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos reunidos no teu nome. E oro agradecendo por essa oportunidade de estudar a Bíblia Sagrada. E oramos para que o Senhor nos dê a todos os cristãos uma maturidade tal, uma harmonia tal, um amor tal e uma comunhão tal, que a gente não venha perder tempos com correntes teológicas por pontos não fundamentais. Para que a igreja de Deus não se perca e as pessoas estão perdendo lá fora no pecado enquanto se discute linhas doutrinárias. Dá aqui a nós, meu Pai, a direção espiritual, a graça para estudar a palavra de maneira fiel, de maneira assim, clara. E todos os irmãos sejam abençoados, irmãos que assistem pelo vídeo depois. Dá graça ao Álvaro e à Rebeca. Senhor, meu Pai, algum irmão que não pôde vir, a Letícia, aqueles irmãos que estudam a palavra de Deus também conosco, e cada irmão que aqui está, que a bênção chegue até os teus filhos, para a glória de Deus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus Levi, no capítulo 23. Nós vamos voltar no verso 15, a gente vai lendo com voluntários. Irmãos, todo mundo ligado na palavra de Deus. Se alguém estiver usando celular, é só para a Bíblia, não pode para outro propósito, vocês estão cansados de saber, né? Então a gente vai seguindo assim, eu vou usar várias versões, tá? Eu vou fazer uns comentários aqui com o judeu David Inster, que
está no comentário judaico do Novo Testamento, e com o Davidson também, além do Raiford e do Jim Swaggart aqui. 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Muito bem, agora presta atenção aqui, depois você lê em casa. A pergunta é, levanta a mão aqui para mim aqui. O que é prosélito? Pode falar, pode falar. Prosélito, seguidor. Prosélito é seguidor. Então, olha o que ele está dizendo. Existe um tipo de pessoa na igreja que ele é excelente evangelista, mas ele não cumpre a palavra. Ele leva a pessoa para a igreja, mas ele não se converte. Caramba, hein? Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Jesus está no templo e ele está ensinando para todo mundo. Quem que é todo mundo? Os seus discípulos, e está lá os fariseus, que ele está uma pilha com eles. Jesus está para morrer, ele vai morrer agora, ele vai anunciar nesse texto. Você vai ver que ele vai falar quando ele vai morrer. Nesse texto que eu quero dizer, claro, tem Mateus 26, verso 2, mas quero dizer assim, que faz parte do contexto. Aí ele está falando assim, gente, ele expulsa, com que autoridade você está fazendo isso? Então ele falou assim, vamos ver se vocês conhecem a Escritura, e não responde para eles, e está nessa coisa. E ele agora começa no capítulo 1, o capítulo 23, até o verso, preciso olhar aqui, cabeça ruim, 14, então deve ser o 15, 16. Isso, até o verso 12. O verso 12, ele está falando sobre escribas e fariseus. Sobre. Do verso 13 para frente, ele está falando com. Entendeu a diferença, né? Ele está falando assim, gente, está vendo os escribas e fariseus? Não, faz o que eles fazem. Faz o que eles falam. Não faz o que eles façam, não, hein? E está falando sobre eles. Agora não, agora ele fala na cara. Vocês, escribas e fariseus, estão aqui. The Chosen, né? Quem assistiu The Chosen? The Chosen é assim, Jesus está falando esse discurso aqui. Aí Jesus ali, aquele Jesus lá do The Chosen, é extremamente carismático, extremamente calmo, né? Ele nunca xinga ninguém e tal. Aí o que acontece? Quando ele está nessa parte aqui, o fariseu se levanta, que é isso aí que você está pensando, você está ensinando essas coisas para o povo aí. E aí o Jesus fala com ele assim, coisa que não está aqui no texto da Bíblia, Jesus fala assim, eu só estou começando. Interessante, né? Só estou começando, né? Que você não ouviu nada. Então, gente, vamos verso a verso aqui, comentário. Verso a verso. Se você, qualquer um de vocês aqui, isso é para mim, se eu trouxer alguém para a igreja, mas eu não cumpri a palavra de Deus, eu sou um escriba e um fariseu. Tem gente que é muito bom para trazer gente. Já viu gente que é bom para trazer os outros para a igreja? Mas ele não entra no reino de Deus. O que não está escrito aqui? Ele falou assim, vocês é o cara, o missionário que você vai lá na ponta do Tijuco buscar o cara. Mas quando ele vem para a igreja, é a pessoa que nem na igreja congrega direito. E tem uns bons assim, você já viu essas pessoas que são boas de papo, né? É boa de papo, mas não é boa de igreja. Ele não gosta de uma falação. Fica a advertência aí para mim e para você. Eu trago a pessoa para a igreja, na hora que ele olhar a minha conduta, ele vai ficar igual eu. O que vai acontecer? Não vai entrar no reino de Deus. Então a reprimenda aqui é muito forte, gente. Irmãos, como a gente interpreta a Bíblia? A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Vou falar para os irmãos, como a gente interpreta? A Bíblia é inerrante, ela é perfeita, ela é a palavra de Deus e ela é viva. Não estudamos a Bíblia aqui como alguém que pensa assim, lá no passado era tal. Não, isso aqui é para mim e para você. Isso foi escrito para mim e para você. Não vem querer ganhar as pessoas para Cristo quando você não está em Cristo. É simples assim. Então, aí ele fala assim, você faz essa pessoa 2 vezes mais digna do inferno. Porque agora ela tem consciência, mas ela vai te imitar. E porque ela te imita, ela não entra no reino de Deus. 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo tempo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do tempo,
esse é um devedor. Pode ler o 17 também. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o tempo que santifica o ouro? Pode ler também o 18. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. 19, pode ler aqui a mesma coisa, até o 21. Tolos e cegos, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. Muito bem. Irmãos, o que... Eu vou fazer uma aplicação aqui direta, que é o seguinte. Eu sou do grupo de louvor. Né? Eu estou falando metafórico, não estou falando de mim, não. Eu sou do grupo de louvor. Então eu tenho que me santificar, porque eu sou do grupo de louvor. Hoje é meu solo, então hoje eu estou consagrado, porque hoje é meu solo, eu vou cantar. Olha que tolice. Aonde está a tolice? É que é o seguinte, eu sei, eu vou me consagrar hoje porque eu sou do grupo de louvor. Olha que coisa tola, esse imbecil. Você é um imbecil? Você é um cego? E agora eu pergunto se isso não acontece com a gente. Acontece, eu já vi em inúmeras igrejas. Porque o dia que a igrejas tem vários grupos de louvor, o dia que é daquele grupo de louvor, uma pessoa é o crente. O dia que não é o solo dele, ele nem vai escutar música, ele não vai se consagrar e nem crente vai ser. Então, irmãos, você não pode separar a sua vida cristã a despeito do ministério. Então você não santifica a sua vida porque você está no ministério, você santifica a sua vida porque você é cristão. Então eu estou me santificando porque eu pertenço a um grupo de louvor, porque eu pertenço ao grupo de obreiros de uma igreja. É isso que ele está falando aqui. E a gente tem esse risco. Então, no dia do meu... Lembra que o sacerdote tinha o serviço? No dia do meu serviço cristão. Então, hoje é dia de pregar. Eu vou pregar lá na congregação X. Então eu estou extremamente consagrado, porque eu vou pregar. E eu vejo esse grupo de louvor, eu vejo esses obreiros. Aí está o obreiro. Ela só se santifica porque ele pertence. Tipo assim, com coisa que aquele que está lá. Aí eu pergunto, a pessoa que está no altar, então, ele tem que ser mais cristão que o que está na assistência? Não, essa palavra é para todos os irmãos. Todos vocês. Olha, sem paz e sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, qual a diferença de obreiros? É porque os obreiros são mais apertados no sentido de serviço. A questão é esse sentido de serviço. Então está aqui o fariseu aqui. Não tem nada a ver. Se eu jurar pelo altar, está tudo bem, não tem problema não. O problema é o ouro do altar. Ninguém é cego, que é esse? Então, irmãos, a doutrina de Deus não é para alguém que está no púlpito, a doutrina é para você. A doutrina aqui não é para o irmão ali que tem mais de 50 anos, é essa menina que tem 12. O rapaz ali que tem 12 anos. A doutrina de Deus, irmãos, ela é única. Quanto à questão dos serviços, nós temos uma dedicação de serviço. Lógico, alguém do grupo de louvor tem que amar o que faz. Ou a pregação, como a gente vai começar aí o curso de homilética para pregadores, é uma preparação para o pregador. Então quer dizer, então a gente tem uma preparação X, mas não venha me separar, não coloque, não venha separar em compartimentos, é um todo, e isso o Espírito Santo tem colocado muito no meu coração, é um todo, a vida cristã é um todo. Então por isso que a respeito de Santa Ceia, que sempre a igreja ensinou, santifica para a Santa Ceia, jejue para a Santa Ceia, que é certo. Eu não adiro a isso. Por que a gente não adire? Eu não adiro porque é assim, no dia de Santa Ceia, aquele crente que não vai à igreja, ele vai à igreja. Ele vai à igreja porque eu avisei lá no grupo lá. Santa Ceia domingo que vem. Aí aquele crente que não vai na igreja, vou lá, porque ele vai tomar a Santa Ceia. Como que esse pastor pode dar Santa Ceia para essa pessoa? Se eu sou contrário a dar Santa Ceia para essa pessoa. Por quê? Não, é porque ele tem que tomar Santa Ceia. Caramba,
Você não tem comunhão com a igreja, você não tem comunhão com Cristo. Agora, no dia que tiver Santa Ceia, eu vou lá. Por quê? Por quê? Porque ele quer dizer que tem comunhão com Cristo, mas ele não tem comunhão com a igreja. Aí não tem jeito. Aí, guias cegos. Guias cegos. Vamos para frente. A mesma coisa, jurar pelo céu, tal. Vamos pular para o verso 23. 23, né? Dízimos e ofertas. Um leitor aí, fazendo favor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o rendo e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha que interessante. Olha que interessante, gente. Os irmãos sabem da doutrina do dízimo, que era dado para quem? Para quem não tinha serviço. Quem não tinha serviço, alguém que não podia ter terra e não podia trabalhar na terra. Essas pessoas são chamadas levitas ou sacerdotes. E eles recebiam o dízimo porque eles não podiam trabalhar em outro serviço. Deus chamou e falou assim, o serviço vocês nem terra têm, você trabalha na igreja e você recebe o dinheiro da igreja. Beleza, tá. Esse é o mandamento. Quando chega aqui no tempo de Jesus, eu já vi pessoas pegando esse texto falando que Jesus é contra dízimo. Se o texto está falando, o que ele está falando? Que é contra dízimo? Ele falou assim, vocês devem continuar com essas coisas, isto é, você deve continuar com o dízimo. O que Jesus falou aqui? Ele falou assim, vocês continuem com essas coisas. O problema de vocês é que vocês querem, você dá o dízimo dos centavos. Você dá dízimo de centavos. Mas você não se preocupa com misericórdia, com justiça e tal. Então, qual que é o problema? O problema é dar dízimo de centavos ou o problema é esquecer do principal? O problema é esquecer do principal, O problema aqui é esquecer do principal. O que é o principal? A justiça, o juízo, a misericórdia, que são os preceitos mais importantes da lei. Então, o que Jesus está falando, gente? Ele está falando o seguinte, agora eu vou traduzir e ampliar isso aqui. O que ele está falando é o seguinte, eu não falta um culto. Não falta um culto, mas não tem misericórdia de ninguém. Está vendo aonde que a religião fica uma coisa má? A religião é má, eu estou defendendo a religião aqui todo dia. Mas quando é que a religião é má? A religião nunca é má. Nunca é. A cristã não, nunca é má. Porém que tem jeito então de eu exercer a religião cristã não sendo cristão? Sim ou não? Tem. A gente vai, é dizimista, é ofertante, participante do louvor, participante do altar, é pastora, não sei o quê. Mas a pessoa não é cristã. Então fazer as coisas, essa obediência ao culto e à cerimônia, alguém pode fazer isso de maneira vazia. Então o que Jesus está falando assim, cara, vá no culto, não falte de um culto, não falte de um estudo, não falte do louvor, não falte da pregação, não falte, faça. Mas você não pode esquecer da essência que é adorar a Cristo. E ele falou que guia cego, não é? Guia cego. Então, gente, toma muito cuidado aí para você não ser uma pessoa que ele... Aqui em Mateus 5 também, o que ele fala? Mateus 5, 14, 15, 16, 17, 18, ali nesse miolo, ele vai falar assim, eu não vi abrogar. O que é abrogar, Taila? Tá, o que é? Tá vendo? Não sabe. Lembra que eu falei que não sabe língua portuguesa? Não sabe. A gente não sabe. Aí a gente vai ensinar coisas lá. Não adianta. Então Jesus não veio, gente. Ele não veio acabar com a lei. Porque as pessoas pregam como se Jesus fosse acabar com a lei. A lei moral nunca muda. Qual é a lei moral? Não terás outros deuses diante de mim. Isso é lei moral. Não farás para ti imagem de escultura. Isso é lei moral. Não toma o nome de Deus em vão. Isso é lei moral. Guardar o sábado é lei cerimonial. Mas guardar tempo para Deus é moral. A pessoa precisa ter tempo para Deus. Então entra o sábado aí. Que é o único mandamento, o único que não é repetido no Novo Testamento. É um dos motivos pelo qual o adventismo é tratado como seita. Porque você pode guardar o sábado. Inclusive eu falo para você, se alguém quiser guardar, pode guardar, está tudo bem. Você só não pode guardar como salvação.
como tábua de salvação. Então esse é o erro. Então guardar o sábado é pecado? Não. Principalmente o judeu. Então o judeu deve guardar o sábado? Deve guardar o sábado. Estou totalmente a favor. Eles precisam guardar o sábado. Porque Jesus não veio mudar a lei. Ele veio abrogar. Ele veio cumprir. E isso é fundamental para nós. Vamos para frente então. A questão toda resume no versículo 24. Versículo 24. Pode ler 23, 24? Guia cegos, coam a água para não engolir o mosquito, mas engolem o camelo. Isso, eles para tomar um vinho lá, o que eles iam tomar, eles tinham como que é o nome? Um coador. Tinha um coador, uma redinha lá, e eles coavam, porque o mosquito é um animal, Levítico 11, o mosquito é um animal imundo. E o camelo é o maior animal também imundo. Então ele está falando assim. Então a pessoa preocupa assim, com corte de cabelo, com cor da parede da igreja, com o grupo de louvor que canta aquele samba, que canta aquele não sei o quê, que não sei o quê. Como viu um padre falando lá, não, você não pode cantar uma música, a música da igreja tem que ser assim, quadrada. Tem que ser aquela música sacra, é isso. Enquanto que a Bíblia fala para você cantar, o Senhor, com todo tipo de instrumento, de ritmo. Não, a Bíblia não tem, não, é para você pegar, toca tudo, pega uma tumbadora e toca para Jesus. Não tem problema nenhum. Então, então o que Jesus está chamando a atenção? Da gente começar assim, com pequenas coisas que não têm sentido, igual o que eu estou falando aqui, que são essas linhas teológicas. Posições teológicas. Ó, irmão, eu não quero ser covarde aqui. Covarde no sentido assim, porque como eu sou bacharel em teologia, eu quero dizer assim, você não quer tomar um partido. Não, quero tomar partido sim, eu tenho bem definido o que eu quero a respeito disso. Mas o que eu quero dizer para a igreja é o seguinte, é que aí a gente começa a debater isso. Aí um é dispensacionalista, o outro é aliancista. Aqui, o que é dispensacionalismo? Quem aqui sabe? Tá, ninguém sabe. O que é aliancismo? Está vendo o que eu estou falando aqui? O que vai adiantar? Então eu vou sentar com os irmãos, vamos gastar tempo estudando essas coisas. Não, Deus. Aí a dispensação, inocência, governo. Aí a gente começa a estudar isso, até chegar a hora da graça. Aí vocês vão estar com essa cabeça cheia disso. Mas ser crente mesmo? Então, igreja, o que risco a igreja corre? A gente corre um risco como igreja, como estudantes da palavra de Deus, é o seguinte, a gente começa a estudar detalhe, começa a estudar, tipo, você não está entendendo nada, você não aprendeu nada, não se tornou mais crente, não obedece pai e mãe, não respeita as leis, não respeita Jesus Cristo, não congrega, mas eu sou de tal linha, bonito, palmas. Então, o essencial, qual que é o essencial? O essencial é ser crente em Jesus Cristo. O essencial é ser santificado. É uma pessoa que honra pai e mãe, é uma pessoa que honra a Deus, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que realmente é santa, é uma pessoa que realmente é verdadeira, que não fica falando mentira, que não está fingindo as coisas, que não está enganando os outros, que não está enganando a igreja. E isso nós precisamos estudar, que tem um coração bom, que não tem um coração fechado, que não está aí cheio de mágoa, cheio de amargura, cheio de pensamentos ou indecentes, ou pensamentos de vingança, pensamentos de ódio, cheio de músicas mundanas, colocando coisa no Instagram, colocando coisa no seu, coisas baixas, coisas vis, coisas de funk, coisas de indecência. Isso você não pode fazer, ué. Como que tipo de crente que você é? Não, dessa igreja não, eu vou te expulsar você daqui, ué. Esse tipo de coisa, tipo assim, que comportamento que não é cristão. Aí, tipo assim, aí as pessoas, a gente está discutindo lá, quem que é o cavaleiro branco? E para mim é um anticristo, né? Aí o outro irmão vai falar que o que é? Que é Jesus Cristo. Então, igreja, eu quero que os irmãos aqui, que nós aqui, cristãos, tomemos cuidado com isso. Para a gente não começar a discutir coisas aqui, de coar mosquito e engolir camelo.
Então eu vi gente lá no Casados para Sempre. Nossa, porque é doutor do casamento. Aí você vê aquele irmão ensinando, você fala assim, eu queria estar casado com esse irmão, ué. Eu queria casar com ele. Eu fiquei isso pensando, porque ele é tão bom no casamento, ele é um mestre no casamento. Mas quando a gente está casado, é ou não é? Vai viver. Não, você fala assim, nossa, Deus, irmão, vai apaixonar tudo no irmão pastor lá que está ensinando. Falei, nossa, esse pastor sabe tratar uma mulher mesmo. Não, porque uma mulher você não bate nem com a flor. O cara é uma doçura. Vai viver com o cavalo. É ou não é? Aí, é ou não é? Então a nossa vida casada, você fala, gente, a vida casada é mais delicada. Aí você começa a falar um monte de coisa para falar, nossa, o casamento é muito bom. Aí esses meninos doidos para casar, esse rapazinho aí, doido para casar, achando. Aí quando você vai olhar a vida daquele que está ensinando aquilo lá, ele tem outra mulher. Não, isso não é pouco, não. Exatamente, o cara entende mesmo. Ele é especializado. Tem aquela frase lá, a gente ensina melhor o que mais precisa aprender. Né? Já viu essa? Não vi não, mas faz para extrema sabedoria, concordo. Porque quanto mais a gente é defectivo naquele ponto, a gente consegue apontá-lo. Né? Então, a minha preocupação no nosso cristianismo é essa. É da gente começar a debater coisas e que você vê que aquele ensinador, ele é tão bom para a esposa que você fala, gente, eu vou apaixonar com esse homem. Ou aquela irmã que está dando aula. Aí você vai ver o casamento daquela pessoa, o casamento não é assim, o casamento é difícil. Então ele não é muito legítimo no ensino, ele não é muito substancial, ele é romântico. Ele ensina um romantismo que não tem. Então vamos tomar muito... Não tem autoridade, né? No fundo não tem autoridade. Então é uma papagaiada, né? Então, igual eu falei, repito de novo, quero insistir com os irmãos. Não é que eu sou contrário ao... Como que é o nome que eu falei? Não, encontro de casais. Claro que eu acho que tem coisa específica. Mas a gente faz encontro de casal, a pessoa nem convertida é. Ela não tem educação. Isso não é uma coisa para tratar. Isso é que tem que tratar aqui, ó, com essas pessoas que vão casar, para poder eles serem felizes, vão entrar lá como crentes. Então, qual o erro da igreja? Eu vou sair desse texto. Tá? A gente já vai sair. O erro é o seguinte, é o evangelho coaching. O que é coaching? O evangelho coaching. Quem sabe, levanta a mão. Só uma pessoa que sabe. Coaching é ensino, é técnica, é treinamento. Então, como que o pastor é substituído? Tira o pastor que ora, que lê Bíblia, para colocar um camarada cheio de frases de efeito. Seja amigo das pessoas. Eu vou pregar agora, ó. Coach. 7 passos para alcançar a vitória. Você entendeu, gente? Que, olha só, 7 passos para você ser feliz. Não precisa ser crente para falar isso não, hein? 5 passos para melhorar seu casamento. A irmã ali está precisando melhorar seu casamento. É você mesmo, irmã. Ainda fala a Deus. Aí se tiver um marido ali junto, fala a Deus. É isso que... Você faz esse tipo de bobagem? Aí eu falo assim com o irmão, olha, se eu falar com essa menina aqui, menina, porque você precisa, aí vira a mãe lá, aleluia, Deus, é isso mesmo que precisa. E a gente começa nesse oba-oba. A gente começa nesse oba-oba, nessa... Evangelho coaching. Aí falando cheio de frases de efeitos e a gente vai esquecendo da Bíblia. Irmãos, o que nós queremos para a igreja cristã, que eu quero que você use esse púlpito, que você seja cristão. E que aqui a palavra de Deus saia. Saia deste altar, palavra de Deus, cantando ou pregando. Todas as demais coisas são secundárias. Eu acho que eu vou pular aqui. Eu vou pular. Vamos fazer o seguinte. Aqui é um texto enigmático, super complicado. Vamos para o 23:35. Aqui é complicado. Pode um leitor voluntário, quem desejar ler, pode ler. Para
certo recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Aqui nós temos um texto muito enigmático da Bíblia, um texto muito difícil. Nós temos um problema aqui de referência, porque Jesus falou que esse Zacarias é filho de quem? De Baraquias. Ué, quem que é filho de Baraquias na Bíblia? O Zacarias que escreveu a Bíblia. E o Zacarias que morreu não é o filho de Ido. Aí tipo assim, ou Geberequias, aí tem uma situação aqui. Então, eu vou eliminar, estou falando que eu não soubesse, então esquece isso. Só vamos pensar, olha que castigo que ele está dizendo. Vocês sabem que o primeiro homem assassinado na Bíblia foi Abel. Todo mundo sabe disso aqui? Que Caim matou Abel? Todos vocês sabem a Bíblia. Que glória a Deus. E ele está falando aqui do Tanar. O que é o Tanar? É o Antigo Testamento, que termina no livro de Crônicas. Esse acontecimento do assassinato de Zacarias está no último livro da Bíblia hebraica, ao qual Jesus está citando. Não é igual a gente de Malaquias. Então ele está falando assim, desde o primeiro justo lá, até o último justo do Antigo Testamento que foi assassinado. Ali tem um peso de punição, existe um pecado ali que precisa ser punido. E o que Jesus falou? Vai cair sobre vocês que estão me rejeitando. Jesus vai trazer aquela condenação toda, vai cair naquela geração que não aceita Cristo. Irmãos, não pense nenhum de nós aqui. Essas pessoas que estão brincando da igreja, entra na igreja, sai da igreja, ou não obedece a igreja, está numa igreja, vai outra, tal, não tem respeito, não tem educação. Ele não respeita a Cristo. E ele está dizendo aqui que ele vai jogar aquele sangue nas costas. Por quê? Porque qual que é o pecado? É a rejeição de Deus. O pecado vai ser punido. O pecado vai ser punido. E eu fico meio assustado aqui, que é um texto que para mim é enigmático, porque ele falou assim, sobre vocês. Porque eles vão clamar isso. A gente tem que pensar que esse texto... Lembra lá na cruz o que é que aconteceu? Eles falaram assim, caia seu sangue sobre nós, nossos filhos. Eles mesmos chamam a maldição. Eles mesmos chamam a maldição. Eles chamam a maldição para si. Caia sobre nós e nossos filhos. Irmãos, eu penso que as pessoas estão perdendo a noção de castigo, porque não existe castigo. Igual eu falei, a escola em São Paulo. Dá medalha para todo mundo. Não pode dar medalha para todo mundo. Eu não estou falando que todo mundo precisa... Tipo assim, como se alguém não precisasse ser respeitado. Não confundir uma coisa com outra. Não pode ser premiado quem não merece prêmio. A mesma coisa, a pessoa faz errado. Não castiga não. Como assim não castiga? Qual que é o nome disso? O nome disso é o que o Isaías queixou, né? Ele falou assim, ai do que chama amargo doce, o doce amargo. Então, gente, o castigo é uma coisa necessária, porque chama-se justiça. O que é justiça? Dar o que cada um merece. E ele está dizendo que o sangue de Abel ia cair naquelas turmas. Não é brincadeira. Aí nós temos aqui o lamento de Jesus, o 37 e o 38. Pode ler aí, fazendo favor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Porque eu vos digo que, desde agora, me nomearei mais, até que digais, bendito o que vem em nome de Deus. Isso, que ele entrar em Jerusalém, que eles vão gritar isso. Tentando lembrar do texto aqui, mas tem em Jeremias, deve ser 25, 15. Mas são dois textos, tem um outro texto também. Bom, olha só, gente.
A rejeição de Cristo e da oportunidade é o pior erro da vida do ser humano. Todos vocês que estão aqui estão correndo esse risco. Todos vocês que estão aqui. Você que está aqui agora me escutando. Se você não der um jeito, se você não reconhecer a bênção que você está recebendo pela doutrina que você está recebendo, você vai ser um desgraçado. A rejeição de Cristo, irmãos, é o pior dos pecados. E aí ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então o que Deus falou? Ele falou assim, eu vou destruir o templo que eu amo. Eu não sei se foi o Davidson que deu essa referência ou o Mike Ster. Eu vou dar uma olhada aqui. Então, igreja, irmãos, o tempo da sua visitação é agora. Mas não é, estou falando dessa igreja aqui não. Não é essa igreja. Não é essa congregação. Todas as vezes que alguém abriu a Bíblia e ouviu o chamado do Senhor, se você não der o valor, você está rejeitando aquele que te chamou. Todos nós aqui precisamos sair do pecado. E não é sair do pecado com o corpo, não, é sair com a mente. É como tem falado aqui sobre a questão de obreiros. Não adianta a pessoa falar assim, é meio que obedecendo o pastor. Não quero isso não, fazendo coisa de homem. Você tem que anuir o negócio. Falar, gente, eu creio nisso e vou viver isso. É uma vida, não é uma obediência, é uma vida. Então, irmãos, tome muito cuidado para não rejeitar o que você está recebendo. Existe uma ordem, existe um mandamento. Vossa casa ficar deserta. Deixa eu falar sobre isso. O que é casa ficar deserta? Ele está falando do templo. O general Flávio Tito Vespasiano, no ano 70, vai destruir. Ele destrói o templo. Juliano tenta reconstruir. Depois eu vou contar essa história melhor no capítulo 24, né? E até as pedras foram queimadas. Então, irmãos, Deus, ele não está preso às coisas que a gente pensa que está. Por isso que é a teologia da prosperidade, achando assim, coloca Deus na parede, que Deus é obrigado a cumprir. Então ele está pensando assim, Deus não prometeu que a bênção dele está na igreja, que a bênção, na igreja não, no templo. Ele prometeu isso. Olha, foi para Salomão, não foi? Ele falou assim, olha, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar a orar, é neste lugar. Você vai no templo. Se você fizer oração lá, onde? Jerusalém, a cidade. Que lugar? Templo. Se você fizer oração lá ele te escuta. E nesse local que Deus prometeu a graça, ele falou assim, eu destruo isso aí. Ele está dizendo assim, ampliando. Você pode estar com a Bíblia na mão e você pode ter uma igreja. E mesmo assim, eu não vou estar com você. Aí a gente vai começar um texto aí extremamente polêmico, que a polêmica você não faz ideia. Então eu vou fugir da polêmica agora para ser mais direto, como a gente está fazendo aqui. Eu não tenho muito tempo, porque eu preciso falar com os outros irmãos. Mateus 24, vamos lá? Mateus 24, deixa eu pegar o Davidson aqui. Preciso de um leitor em Mateus 24... só um minutinho, desculpa, não, eu que errei, porque eu não falei. O 24, pode ler o 1, o 2 e o 3. Mateus 24, versículo 1. Sim. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse, estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele, em particular, me perguntar, diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Muito bem. Eu vou evitar alguns comentários. Os discípulos, irmãos, como nós, representantes como nós,
eles têm essa coisa assim, nossa, olha a grandiosidade da igreja, olha esse templo de Herodes, olha a altura desse templo, olha como é grande. No caso ali era o pátio, né? Não era nem o templo em si. Olha aí. Então o que acontece, gente? Nada segura Deus. Nada segura Deus. Veja bem, nós estamos pedindo a Deus, né, até chegou o irmão, né, especializado no canto, nós estamos pedindo a Deus um aperfeiçoamento grande na área da música, pedindo a Deus isso. Eu treino há anos, estudo há anos, tive mais de 20 professores, estudo até hoje, tal, para não parar de estudar. E a gente estuda, né, a técnica, estuda vocal, tal. Então veja bem, a sua técnica não agrada a Deus. Você pode ser um técnico para cantar e para tocar que não agrada em nada a Deus, porque Deus não se compraz no cavalo. Estou falando de guerra. Não se compraz na espada, não se compraz no músculo do guerreiro. Ele não se compraz na sua força. O que Deus faz? Quando você está alinhado com Deus, então Ele te leva para a técnica. Quem está com Deus, Deus leva para a técnica. Porque Deus vai fazer dele um artista. Mas não pensa que você vai ser artista, que vai agradar a Deus, porque Deus fala assim, isso me cansa, beleza. Então, gente, o artista não toca a Deus. Mas se você for de Deus, Ele te leva à arte. Entendeu a diferença? Então, o templo, olha o templo do Senhor. O templo do Senhor. Aí Jesus falou assim, olha, o que aconteceu com o Tito Vespasiano, Flávio Tito Vespasiano? Matou apenas 1 milhão de judeus crucificados. 1 milhão de judeus crucificados. A tal ponto que foi pegando de países, foi trazendo madeira. E por que parou de crucificar? Porque acabou a madeira. Destruíram a floresta toda. Então, e mais os 2 milhões que foram dispersos. Então, quando você lê o Pedro, que eu preguei aqui do domingo passado, Pedro e Tiago, ele fala assim, as tribos que estão dispersas, eles tinham perdido suas casas, os seus bens e seus direitos. Então ele escreve, bem-aventurados, sintam felizes por passarem por várias provações. Ele estava falando com esse povo, que ia perder tudo. Então, igreja, irmãos, nenhum de nós se glorie porque você tem título de alguma coisa na igreja, porque participa de alguma coisa na igreja. Porque para Deus isso não é nada. O que a gente precisa é obediência e amar ao Senhor de todo o coração. Se eu e você amar o Senhor de todo o coração, eu acredito que Deus nos leve para a técnica. Que o amor a Deus, a santificação, a conversão vem antes da técnica. Então, agora Deus nos dá a técnica para servir a Deus com primor, servir a Deus com arte. Mas a arte não leva você a Deus. Deus leva você à arte. Deu para entender, irmãos? Então, primeiro Deus. Agora que você está com Deus santificado, vai estudar. Mas estuda até morrer. Estuda, queima as pestanas. Vai estudar, dedica-se. Se eu vou fazer o melhor para ti, faz a melhor música para Deus, faz o melhor rock para Deus. Faz aquela música agradável para Deus. Faz, dedica a Deus. Faz aquele sermão lá. Segue as regras do sermão. Mas se for o contrário... Então, o que eles querem saber é o como vai ser a volta do Senhor. Como vai ser o fim do mundo. Então, este livro, eu ia falar esta Bíblia, por isso, este livro, ele está falando o que vai acontecer no futuro. Então, agora nós vamos entrar aqui numa coisa chamada sermão escatológico. O que é sermão escatológico? Falar sobre o fim do mundo. Jesus está ensinando o que no fim do mundo ia acontecer. Todo mundo aqui já sabe que o fim do mundo começa com a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, o mundo começou a acabar. Então nós estamos no fim do mundo há 2025 anos já que está. Então o mundo está realmente pronto para acabar. Então o que Jesus ensinou? Vamos saber o que Jesus ensinou sobre o fim do mundo. Vamos lá? Então é o verso 3. Não. É o 4, isso mesmo. Pode ler, então.
Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Até o 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o que acontece? O que Jesus falou que era característica do fim? Primeira coisa que ele falou assim, olha, vocês, o pessoal vai tentar passar a perna em vocês, vão tentar te enganar. Ora, imagina se a gente fosse fazer um negócio e o pessoal vai tentar te enganar. Vou perguntar ver se o Samuel é inteligente. Samuel, você vai fazer um negócio e eu vou falar que você vai comprar um violão novo. E eu vou falar assim, ó, os caras vão tentar te enganar. O que você faria para não comprar um violão ruim? Fera, você é um cara inteligente, vai aqui, continência para você, o cara, parabéns, você é um cara inteligente. Você demonstrou inteligência. Você não sabe exatamente. Isso aqui lá, você vai levar para um cara fera que vai falar assim, poxa, esse violão você pode comprar, que vale tanto e ele tá bom ou não. Então é isso mesmo, você é um cara inteligente. Assim é com a Bíblia. Como é que eu e você não vamos ser enganados? Quando tiver a Bíblia. Então ele vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque a característica de fim do mundo, falsas igrejas. A característica do fim do mundo, falsos profetas. Eu estudei o texto grego aqui, o texto grego está dizendo uma palavra que eu esqueci qual que é a palavra. É a palavra grega que eu quero dizer. Ele significa armazém. É como se ele dissesse assim, isso vai aparecer, Isso vai aparecer nas fazendas. Desde tempos primórdios, então, tem aparecido pessoas dizendo que é Jesus Cristo, até no tempo de Jesus. Outros diziam-se Messias. Então, gente, apareceu um pastor, esqueci o nome dele, não é o Jim Jones, não, mas um outro nos Estados Unidos, e estava lá, pregando, tal. Diz que esse pastor tinha relações com irmãs que seguiam, pessoas que seguiam, e que, sabe o que ele falou? Ele falou assim, vamos todo mundo suicidar. Por quê? Porque a gente vai ressuscitar. Mas como eu sou o Messias, ele dizia, como eu sou o Messias, eu vou ressuscitar para vocês. Mas vamos todo mundo. O que eles fizeram? Queimou todo mundo, um suicídio em massa. O Jim Jones também foi assim, né? Então, aí você vai fazer aquelas pesquisas. Apareceu o Luiz, esqueci o nome dele. É do Porto Rico? Porto-riquenho? José Luiz de Jesus Miranda, isso. Esse José Luiz, o que ele diz? Eu sou Jesus Cristo. Só que eles falam que é melhor que Jesus Cristo. E aí apareceu um palhaço aí no Brasil também. Qual é o nome dele? Palhaço no Brasil? Hein? Henri Cristo. E Jesus Nazareno Rei Criador. Aí apareceu esse camarada dizendo que é Jesus Cristo. Então vai aparecer muita igreja com pastores no pecado. Então, uma característica de igreja falsa. Veja se aqueles líderes da igreja estão no pecado. São pessoas que estão vivendo uma vida correta. Se aquelas pessoas do louvor estão vivendo uma vida correta. Então, a igreja, não estou falando que a igreja não seja de pecadores. E que a igreja não haja pessoas falhas. Mas que estou dizendo que na direção da igreja, essas pessoas são pessoas que estão ali honestas, são dedicadas a Deus, posto que falhas, são falhas. Mas elas estão na verdade. Todas as coisas, toda doutrina, falou de uma doutrina, ela tem que ser pautada. Tem que falar, por causa desse versículo e desse outro versículo, nós temos tal linha. Outra, o que é a igreja verdadeira? Ela não enfatiza besteira, ela enfatiza a doutrina. Então, a igreja de Deus, a igreja não é um local de divertimento. Mas a igreja pode divertir? Pode. Então, tem um grupo de jovens, vamos fazer um piquenique, vamos fazer uma festa, vamos nadar em tal lugar, vamos fazer um jogo de bola. Pode fazer? Se isto for pastoral, se isso for uma questão de comunhão dos santos, está tudo bem. Mas a pessoa não pode estar na igreja por causa dessas coisas. Então, gente, nunca houve na história da humanidade tanta mentira em púlpito.
E neste país, Brasil, tem um monte de gente não preparada para o serviço pastoral. Estão, aspas, ungindo qualquer um a pastor, quando ele não tem credenciais pastoral, quando ele não tem as regras de Timóteo 3, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher, por exemplo. Não dado ao vinho, não violento, não briguento, sóbrio, que não tem de que se envergonhar. Então, vai se levantar muita gente aceitando coisas que não é de Deus, aceitando o pecado na igreja. A igreja tem pecadores e pessoas que erram? Tem. E se caso acontecer, e se caso o pastor tiver ciência, líder de louvor, líderes de modo geral tiver ciência, ele tem que passar por um processo disciplinar dentro da igreja para corrigir o irmão, não é para punir a pessoa. Nesse caso, não usamos o termo punição porque não é punição. Isso aí ele resolve com Deus. Punição não. Pastor, mas você fala de punição, mas aí a punição é um outro problema. Punição é para condenado, gente. Para a igreja é recuperar a pessoa. Dá uma sensação até de discurso político, mas não é. Realmente, a correção, né, dessa sensação. Porque senão você está punindo o irmão. Não, de maneira alguma. Porque como assim? O pecado já é uma punição para a pessoa. Então a igreja visa recuperar o irmão, porque o irmão não está pronto para pregar, não está pronto para cantar. Então, gente, igreja verdadeira é a igreja que está realmente sempre pautada na Escritura, vendo se aquela doutrina sobre usos e costumes da igreja, sobre o que ela canta, sobre o que ela diz, e se ela vive aquilo lá. Tá? Se ela vive aquilo lá. Não é uma igreja que pode falar com os irmãos, cuidado com as suas vestes, que não pode andar com roupa indecente. A igreja tem essa autoridade para irmão homem, para mulher, fêmea. Tudo isso aí. Então Jesus falou que isso ia acontecer. Então isso já está acontecendo como uma marca decisiva do final. Então não é para ninguém ficar escandalizado. Não, mas tem uma igreja ali que o pastor tal, que a pastora tal, como você está vendo aí na internet, 1000 pastoras, mas extremamente vaidosas, extremamente indecentes. Não, de pastor, né? Você já viu os pastores, tipo assim, o cara é cara de novela, é um bonitão. Então, não é uma crítica ser bonito, não, ok? Né? Alguém pode ser bonito, que tem nada a ver. O problema é a vaidade. O problema é você ver que existe ali um abuso, né? Um abuso da área de riquezas, uma concentração de riquezas. Né? Então, vede que ninguém vos engane. Só tem uma maneira de você ser enganado, é como o Samuel está dizendo. Eu não sei comprar um produto igual um carro. Vou comprar um carro, meu filho é mecânico, ele tem que avaliar o carro para mim. Então eu vou perguntar a um cara que sabe. Poxa, o que é esse instrumento? Você chega lá no cara fera, aí você não vai ser enganado. Porque alguém mais experiente que você vai te dar, como o Samuel acabou de falar, muito prudentemente. Muito bem, vamos ver. Então, o que vai acontecer? Verso 5. Não o 5, é só porque eu preciso enfatizar outra coisa. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer muito Jesus Cristo por aí. Então, Jesus Cristo, irmãos, não aparecerá na terra. Jesus Cristo não vai estar ali num lugar ali. Jesus vem e vai pisar na terra? Vai. Mas quando ele vier, nesse caso, todo olho verá. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, essa vai ser a vinda do Filho do Homem que a gente vai ver nesse texto. Coisa que a gente canta na igreja. Tá? Que é a doutrina que a gente canta. Beleza, agora o 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus falou assim, desse aumento de guerra. Olha só, gente, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, foram 30 milhões de pessoas mortas. A segunda foi de 1939 a 1945, com 60 milhões de pessoas mortas.
Vocês não têm noção aí, o Hamas, essa desgraça do Hamas que o nosso presidente apoia, portanto o presidente maligno do demônio, porque ele apoia uma pessoa errada, apoiar o Hamas. Vocês têm noção, até onde eu acompanhei, tá? Porque eu recebo aqui notícia direta de Israel. Quantos israelitas mortos você acha que tem de soldados mortos? Chuta aí um número, quem tem noção? Quanto que morreram? Foi um ano de guerra, desde o 7 de outubro de 2000, não sei o quê. Não tem noção, não? Até onde eu contei lá que estava lá que eu recebi a coisa, 25.470 soldados assassinados, soldados judeus. 25.470. Quer dizer, a guerra começou em 7 de outubro de 24, obrigado. Então, assim, há guerras acontecendo no mundo hoje. Então, Jesus falou assim, olha, essas coisas vão acontecer, mas não é para você apavorar já não, porque ainda tem coisas para acontecer. Então, as guerras já aconteceram e a apostasia da igreja, com um monte de igreja falsa, já aconteceu. Mais para frente, outro lá, qual que é? 7. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso. Então, hoje 2 bilhões de pessoas passam fome. Os terremotos, aí eu tenho um número lá, e aí eu vou evitar aqui, mas assim, os terremotos têm aumentado tanto que você não faz ideia. Terremoto, maremoto, tsunami. Em 2004, qual que é o nome do filme? O filme de 2004? O Incrível. O Impossível. Tem um filme chamado O Impossível. É um filme bom. Ele é um filme que trata do tsunami que teve lá na Ásia. Sabe quantos países foram alcançados lá? Foram 13, né? 13 países que o tsunami alcançou. 13. Tem um filme chamado O Impossível. Tinha na Netflix, não sei. 13 países foram engolidos por um tsunami. Agora em 2004. Então, tsunamis, terremotos e maremotos têm acontecido. A gente passou por pandemia, eu acho que essas meninas são tudo crianças, eram bem crianças, né? Que foi em 2019, por isso que o Covid chama Covid-19, porque foi em 2019, por isso que ele chama Covid. Tinha que ser Covid 2019, né? Covid-19 foi uma pandemia mundial, coisa que eu não tinha enfrentado até essa data, né? Mas nós tivemos gripe espanhola, tivemos o rato lá qualquer, peste bubônica, que a peste bubônica é a peste negra. Né? O que é a peste negra? Porque essa doença, a pessoa fica com as bolas pretas, uns tumores negros no corpo, por isso chama peste negra. 20 milhões, né? Então, essas doenças mataram mais do que guerras. Os assassinatos e crimes matam mais do que a guerra, mais do que os 60 milhões da guerra. São pessoas assassinadas, pessoas em trânsito e tal. Então Jesus está dizendo que essas coisas já estão acontecendo. Então este livro, a Bíblia, ela não oculta nada de nós. Né? O que vai acontecer? 8. O que é primeiro? Dores de parto. Então, para as grávidas, aí quem está grávida, aí se a Fabriciana está grávida, vai ter uma irmãzinha aqui para mim. Você quer irmã? Irmão? Lá, a Laura não pode não. A Laura está solteira. Isabela, às vezes você está? Não, filho. Bom, a Sansa talvez pode estar. A Larissa está, contou para todo mundo, a Larissa do Adson. Viu? Contei para todo mundo. Então, o que sucede? O que quer dizer? É o seguinte, gente. Quando a mulher ela está com os 9 meses, ela começa a ter uma coisa chamada contrações. Aí tem aquela semana, uma semana que está contraindo assim. Todo dia ela tem uma contração. Hoje teve uma contração. No outro dia, outro dia. Depois aquela contração vai de 2 vezes por dia. Depois 3 vezes por dia. Então aquela contração vai aumentando e vai tendo uma coisa chamada dilatação das partes baixas. Vai dilatando o útero, vai dilatando tal, porque a criança já está de cabeça para baixo, está encaixada, pronto para nascer, que nasce de cabeça para baixo, nasce com a cabeça. Bom, então Jesus falou assim, olha, igual uma mulher que está para dar à luz,
e começa a sentir dores como sinal que está perto o nascimento do bebê, assim essas coisas estão mostrando que está próximo à minha vinda. Todo mundo entendeu isso, gente? A metáfora? Então tá ótimo. Metáfora não, essa analogia. Beleza, qual que é o outro? 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então o que acontece, gente? Igrejas vão vender igrejas, vai ter problemas entre os próprios irmãos, tá? 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Certo? Então, infelizmente, vai acontecer isso. 11. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O que a gente já viu na introdução disso aqui, então, falso profeta. Então, muita gente vai seguir. Então, se você pensar em número, mas a igreja ali está cheia, não sei o que lá está cheio, está cheio de falso, está cheio de perdido. Né? 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tá certo? Então, o que acontece, gente? O que revelação a gente tem aqui? A gente tem a revelação seguinte, que quando uma pessoa se entrega à iniquidade, o que é iniquidade? Desejo de pecar. É a inclinação que cada um tem ao pecado. Então, nós temos duas classes de pecadores. O pecador remido e o pecador não remido. O pecador não remido é essa pessoa que vive para o pecado. O pecador remido, a pessoa que já foi liberta, ela está lá, ela sente o pecado dentro de si, ela tem aqueles caras dão vontade, sim ou não? Sim, ela tem aquilo lá. Mas a graça de Deus ajuda para que ela viva uma vida de santidade. Tá? E se caso ela erra, ela sente muito mal, ela sente aquele mal. E aí o que acontece? Então é a iniquidade que faz esfriar o amor. Agora eu pergunto, o meu e o seu amor vão ser esfriados? Essa resposta é de nível particular. É você que responde. Você fala assim, não. Então cabe a mim e a você cultivar o amor. Como que é a música do Alexandre lá? Jesus manifestou o amor. Né? Isso. Jesus inventou o amor, o perdão, né? E vai contando. E realmente, né? Tem uma forma poética de dizer, né? Que Jesus é amor, Deus é amor. Mas então, quem tem Deus vai manter-se no amor. Mas a gente vai ver do lado covardias atrozes. A gente vê covardia. É o cara que bate uma senhora de 80 anos, que estupra uma mulher de 80 anos. Você viu o assassinato aqui, né? Essa rua aqui de baixo, né? A rua aqui de baixo, a rua que a dona foi assassinada ali por um cara novo, fez um monte de maldade com ela, sexuais, etc, 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 o que não dá para falar. Aqui, ó, aqui do lado, aqui, ó. Então, assim, você sente mal de escutar, né? Você sente mal de escutar uma menina, não respeita uma menina de 20, se tiver 10 anos, se tiver 2 anos de idade. Não respeita criança, não respeita bebê, não respeita mulher, não respeita velho. Então a gente vai ver isso, a gente está vendo isso, né? A gente está vendo esse negócio aí. Eu vi lá no caso do Hamas lá, né, recebi alguns vídeos que eu arrependi de ter recebido, mas eu não sabia, você pega surpresa. A mulher queimada viva, cortando a cabeça, matando pessoas, dando tiro. Aí você vê aquilo lá, ia ser meio... Você passa mal, né? Aquilo a gente não deve nem ver, né? Tipo assim, manda, eu não quero ver mais não. Já viu que não devia. Então a gente vai ver isso aí, igual o Hamas pegou o bebê lá de 6 meses, que estava 1 ano lá na faixa de Gaza, 1 ano. O cara estava mais tempo com os terroristas que com o pai e mãe. Você aguenta isso? Estupro em massa, assassinatos, maldades, covardia. Agora a moda do bolo envenenado. Não sei não. Quer dizer, não tem fim. Está aparecendo assim, os casos de gente que envenena, dá coisa envenenada por Deus. Essa semana teve uma menina que envenenou 2 meninas de 17 anos. E por que ela deu um bolo de pote para a menina? Anonimamente, a menina recebeu e comeu. E morreu. Aí quer dizer, então se o seu amigo hoje, se você tiver um amigo aqui na igreja, se a gente fizer mandar um bolinho de pote que a pessoa vem chuta que é macumba. Aí a pessoa com todo amor com você, você começa tipo assim... Mas ela não sabia quem deu.
Não, sim, então, mas... Mas por quê? A motivação da menina que envenenou? Porque a outra era muito feliz. Então, Romanos 1 que a gente viu aqui, que foi uma quinta-feira horrível, que a gente viu aqui, que está escrito em Romanos 1? Inventores de males. Não, e meninas, então não sei se alguém pôs lá no grupo dos remanescentes, ou alguém colocou lá, ou eu vi em outro lugar, que eu não me lembro onde mais, que é os desafios de adolescentes. Viram isso? As meninas viram? Vocês viram? O que é desafio de adolescentes? Essas baleia azul, não sei o que lá, essas idiotices. E é o quê? É o desafio de morte, né? E essas adolescentes são tão burros, tão imbecis, eu acho que não tem pai e mãe, porque aqui uma vez você tem pai e mãe, você tem pastor, tá, gente? Você tem amigo e tal, pelo menos para encher o saco de vocês. Desafios tolos, do tipo ficar sem respirar, do tipo pular na água, não ficar não sei o quê. Então essas pessoas fazem desafios, vocês podem falar o quê? Não deu tempo aí, ó. Entendeu? Então, desafios malignos. Moças, aqui vocês estão, rapazes aqui, gente, vocês são inteligentes. Vida com Jesus Cristo. Tudo que for honesto, justo, verdadeiro. Filipenses 4:8 é lema dessa igreja, é lema da Bíblia. Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro, justo, honesto. Não aceite, não comungue, pelo contrário, rejeite. Porque a Bíblia diz assim, eu condeno não apenas aqueles que fazem, mas aqueles que consentem. Você não pode consentir com isso. Então, os adolescentes dessa igreja aqui, vocês falam, nada que destrua corpo. Tem uma época, não é dessa época das meninas, não, mas era coisa de riscar com gilete. E aí rasgava o corpo, ficava marcando o corpo. No tempo da Fabriciana. Não é, Fabriciana? No tempo da Fabriciana. Hein? Isso mesmo. Já pegou nos seus tempos também, chegaram? Então, isso é de... Então, vocês que estão aqui, meninas, pessoa que, quando o pessoal fizer isso, pessoal, eu faço coisa que dá vida, faz uma coisa bonita. Você fala, eu quero ver você fazer uma coisa bonita, não é coisa feia, não. Então, gente, reprovem isso, identifiquem esse espírito maligno de morte. Essas meninas não seguem nada disso, não sigam indecência nenhuma, não sigam violência nenhuma, não sigam desafio. Desafio é o seguinte, vamos ver quem tira nota 10. Esse desafio você pode aceitar. Quem tira nota 10 na prova? Vamos o desafio aqui quem acerta tudo. Vamos ver o desafio aqui quem fala tudo corretamente. Desafio assim, que é o desafio cristão, mas desafio de besteira, de medir quem mais é idiota, quem come bosta. O cara comeu coisa lá, o cara estava no curral lá, o cara falou assim, para poder ganhar lá, que ele come lá fezes de vaca. Deve ter um pouco de capim aqui, né? Deve ser proteico, né? Não, sei lá. Vitamínica, então proteico. Então, gente, o Umberto Eco, né, o italiano, ele diz o seguinte, nunca se deu tanta voz à idiotice como no TikTok, no Instagram. Então os vidinhos curtos que a pessoa tem que fazer uma besteira. E quanto mais besteira fizer, mais like ganha, mais visualização. Então a pessoa começa, tipo assim, ao invés de ter um dom, porque tem umas pessoas muito feras, né? Tem uma das principais do TikTok, uma menina lá que, tipo assim, faz uma dança com... Só levanta a sobrancelha. São milhões de... Viu, Otário? Se você levanta a sobrancelha, chega aí, mano. Não faz isso, não consegue, tá? Por isso que você não tem esses likes. Levanta, deixa eu ver você agir. Levanta aí a sobrancelha, tá, não sabe não. Se você souber, você vai ganhar milhões de likes. Deixa eu ver, Gui, você, fera, levanta a sobrancelha, deixa eu ver. Aí, viu? Aí você faz isso. Aí, Samuel. Tem uma menina lá que ela começa a fazer ela começa a dançar, tipo uma onda. Acabou, cara. Agora você imagina o seguinte, isso merece louvor? Isso merece louvor. Então, fazem parte da perdição final. Então, os jovens adolescentes rejeitem qualquer desafio desse tipo que estraguem seu corpo. 2. Rejeitam qualquer coisa aqui. Vamos aqui, gente, no privado. Aí conversa. Não, principalmente meninos mais novos, vocês mais novos, não conversam com gente mais velho. O cara tem uma mente que engana vocês.
São fera. Contei o caso aqui da delegada, contou no domingo, que é um caso horrível. Então, meninas novas, rapaz novo, não dê ideia para um outro lado de uma tela que, hoje com a inteligência artificial, qualquer um é qualquer um. O cara coloca uma imagem lá, é um cara de 50 anos. E ele coloca um cara de 20. É um cara mau. Então, vocês não devam ter, não encontrem ninguém, não conheçam ninguém por essas redes. É o conselho que eu estou dando aqui aos irmãos aqui, os filhotes aqui, os novos aqui. Vocês não encontram pessoa, encontrei um rapaz bonito, menina linda. Não. Não. Tudo que tiver é tete a tete, tem que ser ao vivo. Nada escondido, nada no canto, e mãe tem, tá, Gi, a mãe tem que estar sabendo. Viu, Gi? Gi, Maria, não tem nada. Não põe mão. Não põe mão. Não tem, não. Não põe mão, não tem conversa fiada, não fica no canto. Vou marcar um negócio lá no lugar que ninguém sabe. Não. Então você não vai ter encontros furtivos, não vai conhecer ninguém conheci via internet, Facebook, não sei, não vai fazer isso. Não, mas não essas meninas não, o Gui, qualquer um de vocês, gente. Então você evita, o que a gente conhecer, tem que conhecer que eu vi pai e mãe presente, se o pai aprova aquilo, se a mãe aprova, se todo mundo não fica às escondidas. Por quê? Porque assim você se protege. Porque já estão sabendo coisa demais sobre nós, sim ou não? Uma vez que a gente postou o que você postou, a pessoa sabe sua vida, que eu sei quem é seu pai, sei sua mãe, sei onde você estuda, sei onde você mora. Sei que você mora lá perto do cemitério, por exemplo. Tá vendo, mano? Como pega as pessoas? Sabe que você mora perto de você, eu sei que você mora perto da mãe, perto de não sei o quê. As pessoas já sabem tudo. Então, gente, vi um especialista falando o seguinte, que o correto mesmo, ele até usou, pegou uma criança, tipo, deixa eu ver se a Maria, tipo a Maria, um pouco mais nova, a Maria está com quanto? Não, a Maria é velha. Então, é uma menina, não, meu bem, você é nova, uma menina de 5 anos, aí eles pegaram a inteligência artificial e fez, tipo assim, a Maria agora, como fosse uma moça de 23 anos, aí ela aparece na tela e começa a falar, tudo está na rede, sabe tudo sobre você, os seus gostos, onde vai, o que você veste, o que você fala, o que você come. Tudo está aí. Gente, a maneira que você tem de se proteger, primeiro lugar, pai e mãe. Se qualquer menina dessa aqui, se você for para um lugar furtivo com um homem, o mal que ele pode fazer. Não é só um homem, não. Porque, olha o golpe, vocês rejeitam um homem, sim ou não? Um homem é muito perigoso para uma moça, sim ou não? Mas vamos pensar que o homem tem uma vagabunda também. E usa a mulher para fazer isso. Então tem mulheres criminosas que estão associados aos criminosos que vão aliciar as meninas. Então tem mulher, a cafetina, a mulher que vai, aí você fala assim, a mulher não tem medo. Mulher também não presta. Estou usando agora um método para roubar criança. Aí está a mãe, a criança, a mãe do celular, e passa uma pessoa correndo e toma o celular. Aí vem uma senhorinha, meu Deus, nossa, mãe, a vovó fica com o neném para você ir correr atrás da moça para pegar o celular e rouba a criança. Vovó desgraça, hein? Eu vi sobre isso. Então, gente, aqui com crianças, principalmente, quanto menor a criança, mais vulnerável é. Em parques, não é para ir com ninguém. Nada de ficar... Eu saio com a minha menina, com a minha neta. Não existe celular para mim, não. Eu fico, olho nela. Eu com ela. O vô, ela só fica com o vô. Não fica com ninguém. Porque eu tenho que protegê-la. Eu estou de olho nela, eu estou interagindo com ela, não estou preocupado, não. Eu estou preocupado com ela. Então, irmãos, isso aqui chama-se vigilância. E eu peço a vocês assim, o mundo está muito mal. O Gui, que é mais novo, a Maria mais nova aqui, são os dois mais novos. Viu, Maria? É pai e mãe. Não vai lugar escondido. Ninguém pode pôr a mão em você. Nem homem nem mulher. Não põe mão em você. Isso aí, pôr mão é só se for um médico, junto com a mãe. Né, irmã? Não. Nem professor, nada. Não se põe a mão na menina. Não põe a mão no menino, nem em partes, nada. Isso tudo precisa estar falando na igreja. Para a gente vigiar nossos filhos. E não deixar sozinho, né, irmã? Não deixar sozinho, más companhias, meninas aqui, desgraças, tal noite de pijama, noite de não sei o quê, misturado, nada dessas coisas.
Precisa, então, quando a gente tem a reunião na igreja, sempre tem ali quem toma conta, seja o Rodrigo, a Sandra, seja a Isabela, o Júnior, está ali com as adolescentes, você tem os marcos aqui que vai dormir e tal. Muito respeito. Não tem brincadeira sem graça na igreja, não tem roupas indecentes. Tá? Por quê? Porque a iniquidade vai aumentar. Então, se cada um dos irmãos aqui, se essas meninas aqui, respeitar seu pai e sua mãe, aí quando vê, você tem condição da menina estar em um lugar onde você não sabe? Aí não, você não sabe onde ela está. Aí você pergunta para onde está um menino de 15 anos, 16 anos. Não sei onde ela está, não. Aí me vira essa menina de 18 anos amanhã. Eu tenho 18 anos, tem que me mandar? Aí você sabe qual é a sua resposta? Sim. Continua. Às 18, acho que. Né, Gabriel? Aí tem não, com 18 anos, o Gabriel foi sair. Ô pai, vou dar um rolê, vai dar um rolê bonito. É um mapa bonito, né? São bonitos, hein, filho? Não, entendeu? Então, ó. No caso dele é fácil, ele recebe ele já sabe onde ele está pescando. Eu vou ligar para a polícia. Então, gente, não interessa a idade de filhos, regra que a gente segue em casa, a mamãe me ensinou, mamãe e pai. Eu não estava no lugar que minha mãe não soubesse. A minha esposa sabe onde eu ando, ela sabe com quem eu ando. Não que ela esteja me vigiando, ou que eu esteja vigiando ela. Vou no supermercado tal, vou tal. Gente, o que acontece? Essas mães aí falam assim, aí tem uma menina lá de 15, 18 anos, não sabe onde a minha filha está, não. A filha chega 2 horas da manhã. Tem condições? Você vai aceitar isso? Deus vai aceitar isso? Vai. Minha filha nunca fez isso, meu filho. Então, ou vocês aqui, gente, todo mundo vocês aqui, você precisa prestar, quando você está com seu avô, então você tem que prestar conta do seu avô. Com quem está? Com quem que você tiver. Você fala assim, vou em tal lugar. E se você demorar, passar a mão no telefone, você já tem o celular, se não tiver, o pessoal tem que ter um celular para isso. Atender celular. Estou aqui, estou em tal lugar. Se demorar um pouquinho, o que foi? Você falou que 8 horas está aqui no 8 e 1, tem que saber onde está. Se a gente fizer isso, nós vamos evitar muitos males. Todos os males vamos evitar? Não, porque às vezes tem males, eu acho que é inevitável, às vezes tem provação, pode ter um acidente. Né? Mas se essas meninas, os rapazes, respeitar por quem vocês estão vivendo, seja o tio, a tia, o avô, o pai, mãe, né? E todo mundo aqui a gente dá notícia. Igual a questão aqui da igreja. Já falei aqui. Eu não sou pastor da igreja, aí eu sou como que é o nome? Fiscal da igreja. Não, a pessoa não vem, irmão, por que você não vem no culto? Como uma forma de carinho e de respeito. Porque se a pessoa tiver outra igreja, eu mando ela para ir para outra igreja mesmo. Eu até quero que vá, porque eu não quero mistura de igreja. Né? Então, se a pessoa está, poxa, pastor, não estou conseguindo orar, cara. Vou orar com você. Pastor, poxa, eu não estou conseguindo ir na igreja, eu estou fraco. Então, uma igreja de amor, onde que os irmãos faltam, dá notícia, vou lá, o irmão outro dia falou, pastor, vou chegar atrasado, aí teve uma situação, a pessoa avisa, quer dizer, a gente está sabendo, se o irmão não tem, eu vou preocupar com o irmão, às vezes o irmão passou mal, teve uma situação, precisa da gente, precisa de alguém. Então, se a gente viver aqui como comunidade, que é a família maior, sabe, a gente dá notícias uns para os outros, se você faltar de culto, pastor, está acontecendo isso, grupo de louvor, a menina chega e diz, a Giovana vai faltar, Rodrigo, estou com essa situação, ou Samuel, ou qualquer outro. Então você dá notícia ali, a gente mostra amor, a gente mostra respeito. Está acontecendo isso. Então, se cada um respeitar o pai e mãe, foi para a escola, o que acontece? Onde que as meninas se perdem, o rapaz se perde? Quer que eu abra o jogo? Pode abrir o jogo, Guilherme? Então eu vou abrir o jogo agora, vou mostrar a verdade. Sabe quando? Está na hora da escola, onde que a menina está? O que ela faz? Não vai para a escola. Hein? Mata a aula, vai onde que está? Você não sabe onde foi, não. Então a pessoa está na hora da escola, o que a mãe e o pai pensam? O que você pensa? Minha filha está na escola. Onde que está a sua menina? Não, a menina está na escola. Quando vê, está lá na delegacia. Pronto! Aleluia! Irmão, recebe meu like aí. É isso mesmo. E isso pertinho, né, irmã? Isso porque é perto, né? Não, de carro não. Não, de carro não. Meu Deus, que ver. Pula, cai na escola. É pior. Então, gente,
Isso mesmo. Pai e mãe que me ouve aqui, irmãos que estão aqui, leve na escola, peça um voo para levar alguém, leva na escola, traz, dá notícia assim, fala com a diretora, fala, ó, tem pai e tem mãe. Fala com a diretora, ó, precisar qualquer coisa, você me fala aqui. Pai presente, você que é pai e mãe aqui, ó, sejam presentes com seus filhos. Para de gastar coisa com besteira, gasta com seu filho, gasta tempo com ele, vê com quem está andando, orienta, porque você vai conservar o ninho de amor. E a igreja é a extensão da família, que a gente sabe o que está acontecendo, não anda em lugar disperso, não anda com os outros, não vai ser fisgada por seitas. Bom, agora viajamos aí, vamos voltar para cá. Aí ele fala dizendo o seguinte, o que acontece? O que vai fazer? Verso 13 é a receita. Verso 13 é a receita. Tem 6 minutos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ele falou que a gente vai precisar perseverar no amor e o que tem uma notícia boa para os irmãos. O amor de muitos esfriará. E como Laura recebe nota 10 também, Laura, como você bem respondeu, seu amor vai acabar. Não, mantenha o seu amor. Eu preciso manter o meu e a gente acreditar no amor dos irmãos e a gente amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, certo? Ter respeito pelos outros. Gente, eu sinto respeitado pelo irmão, eu sinto respeitado pelas pessoas, só respeita, a gente brinca com a gente, com respeito, com um tom de respeito. Então, preciso perseverar. O que é perseverança? É manter uma posição, é manter uma direção, mesmo com forças contrárias. A gente vai desanimar no caminho, sim ou não? Vamos desanimar no caminho, sim ou não? Vai enfrentar o desânimo? Muito. A gente não vai todas as vezes com vontade na igreja, a gente não vai estar com todas as vezes vontade de... Tem dia que você tem vontade de não cumprir com a sua obrigação? Vocês passam por isso? Não quero trabalhar hoje, não. Mas... Agora, e a pergunta é o seguinte, a gente tem essa opção? Hein? Você tem essa opção? Não tenho. Você não tem essa opção. Entendeu? Aí você vai trabalhar. Então, assim com a igreja também. Nem sempre a gente vai estar, porque a nossa mente, porque o nosso corpo... E outra coisa, pasmem. Eu observei isso na minha menina, que eu chamo de minha menina, minha Maria Alice. A menina tem 1 ano e 4 meses. E aí você está bem com ela, está muito bem. Daqui ela acorda chorando. O humor dela mudou do nada. Falei, gente, não tem motivo, ninguém aconteceu nada com a criança. A criança tem isso também. Ela sonha ruim. Eu e você, a gente amanhece de manhã triste, né? Você amanhece do avesso, cara. Você amanhece depressivo. É ou não é? Outro dia você está alegre, outro dia você está... A gente extremamente... Então, o que Jesus ensinou? Cara, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aí o seguinte, eu vou terminar com 14, que eu quero terminar agora, vou dispensar os irmãos, só o Rodrigo que não. Cadê a Isabela? Isso. Não, é o contrário. Eu vou precisar da Isabela agora. Pois é, mas está lá no grupo. Sadia. 14, gente. Que um leitor para nós, 14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Isso. Aí nós temos umas questões aí. As questões são o seguinte. O evangelho já foi pregado no mundo todo? Já foi pregado no mundo todo. Mas há lugares que o evangelho não chegou? Sim. Então, há lugares, há tribos virgens, cujo o evangelho não chegou. Mas no sentido global, o evangelho já chegou. Então, o evangelho já chegou, Deus é poderoso, aí eu sou calvinista nesse ponto, para escolher quem ele quiser, né? E então alguém vai morrer sem ouvir o evangelho, sim ou não? Certamente alguém vai morrer sem ouvir o evangelho, mas o testemunho do coração, Romanos 2, 14 e 15, vai dar o testemunho para ele. Então, gente, o evangelho então virá o fim. Ora, se o evangelho já foi pregado no mundo todo, a gente já teve tsunami, já teve doença, já teve guerra, irmão já traiu irmão, já teve escândalo na igreja, já teve falso profeta,
Jesus pode vir Jesus pode vir hoje à meia-noite, sim ou não? Sim. E aí a palavra mais importante eu não vou falar agora não, que a gente vai na semana que vem. Então, irmãos, eu quero terminar agora com uma palavra, uma nota de temor assim, olha, gente. O fim do mundo foi profetizado por esse livro. O fim do mundo foi profetizado. Que a gente esteja em vigilância, cumprindo Malaquias. A última palavra de Malaquias, para mim, é maldição, né? A última palavra do Antigo Testamento é maldição, né? Para que eu não fira a terra com maldição. De que maneira Deus não vai ferir a terra com maldição? É quando o pai e quando mãe amar filho. Porque o pai e a mãe não vão amar seus filhos mais. Eles não vão ter amor para os seus filhos. Os filhos vão ficar abandonados em vida. Tem pai vivo, mas apita nada. Mãe viva que não vale nada. É muito triste isso, não é, gente? O tanto de pessoa órfã de pai e mãe, com pai e mãe vivo. Porque a Bíblia diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos. E um outro problema também, é que os filhos não vão amar seus pais. E Deus também precisa converter o coração dos filhos. Então, igreja, todas essas coisas vão acontecer no mundo. E isso é chamado princípio de dores. Bebê. Ah, não, se ela me ver, já ela arrumou. Então, igreja, o que nós estamos passando hoje como igreja, escatologicamente falando? Nós estamos numa coisa chamada princípio de dores. Princípio de dores. Vamos fazer o seguinte: amar nossos pais, quem for pai e mãe, amar os filhos. Hoje já não tem pai e mãe, então só resta amar filhos. Mas você que tem pai e mãe, o Fabriciana, por exemplo, né? Você tem pai e mãe, e tem filho, e tem as filhas. Então, tem que amar para cima e amar para baixo. Filhos, mamãe. Maria, amar a mamãe, amar papai também, você tem que amar. Laura tem papai e mamãe, né, Laura? Rodrigo tem papai e mamãe. Irmão tem. Irmão só tem mãe. Então, quem perseverar até o fim. Então, a palavra, você já está ciente. Estamos vivendo dias que tem guerras, rumores de guerra, doenças, epidemias, traições, falsos profetas, falsas igrejas. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Oremos, Deus e Pai, obrigado por essa noite sagrada, por mais esse momento, ainda que esse estudo seja mais devocional do que técnico. Eu oro por nós, para que a gente discirna, para a gente não engolir camelo e coar mosquito, para a gente não ser guia cego, para que cada um aqui esteja na presença de Deus. Nossa oração e também pedido sobre essas tragédias, crianças raptadas, roubadas dos seus pais, ajude cada um aqui e cada um com esses filhos, com esses adolescentes, rapazes e moças, para que a igreja seja uma comunidade, uma família de amor, de respeito, de dignidade, para que aquele que vai para a escola vá mesmo. Meu Pai, repreende esse espírito mau de desafio, de morte, esse como o irmão citou, de bolo, de morte, de envenenamento, Senhor, de coisas assim ruins. Eu peço proteção por nós, para nossas crianças, para nossos adolescentes, para nossos jovens, que a família esteja unida em Deus, que cada um esteja firmado no Evangelho, firmado na palavra de Deus, para a glória do nome de Deus. Continua nos ajudando, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Irmãos, estão dispensados, quero conversar.